Hello, boys and girls. This is Teacher Leo. Como é que vocês estão, galerinha do quarto ano? Tá tudo bem com vocês, galerinha? Teacher Leo, olha, Teacher Leo curtiu muito as férias dele, tá certo? Deixa eu aumentar um pouquinho aqui. Curtiu muito as férias dele, descansou, dormiu, viajou, comeu. Eu acho que eu tô até mais gordinho, né? A bochecha, não sei se vocês perceberam, mas a bochecha está um pouquinho maior. E eu espero que vocês tenham feito o mesmo, galerinha do quarto ano, né? Gostaria, inclusive, de ouvir lá nos comentários lá do nosso Class App, quando essa aula for liberada, né? Sobre como foi suas férias, tá certo? Inclusive, eu vou colocar como homework. Colocar o homework de hoje vai ser, já vou dizer logo qual é o homework, independente do assunto que a gente vai ver, é como foram as suas férias, certo? Vou fazer um pequeno textozinho, colocar no Google Tradutor e enviar através do Class App para Teacher Leo, tá certo? O assunto da gente vai ser outro hoje, o assunto da gente não vai ser esse, mas vai ser um assunto light, e na verdade é uma grande revisão de algo que a gente viu, né? As diferenças entre campo e cidade, o modo de vida no campo e na cidade, etc. e tal, tá bom? Então, é isso daí. Eu espero que vocês tenham curtido, tá certo? Porque agora o segundo semestre, eu acho que tem tudo para ser bem produtivo, né? A gente já está bem avançado aí com a questão da vacina, aprovado, inclusive, pela Anvisa a partir dos 12 anos de idade, né? Estou torcendo aí para que a gente tenha toda a população brasileira vacinada até os 12 anos de idade, até o fim do ano, com a segunda dose, né? Principalmente agora que, pelo menos em Pernambuco, reduziram a vacina da AstraZeneca, né? A da Oxford AstraZeneca em 60 dias ao invés de 90 dias. Apesar de que outros estados não têm feito isso. Não sei como é que vai ser isso. Eu não tomei minha segunda dose ainda, mas estou pensando. Tem tempo ainda para analisar, ver se eu tomo essa segunda dose logo agora, com 60 dias, né? Que, inclusive, na entrega dessa aula, vai estar fazendo praticamente 60 dias, então deveria estar me vacinando semana que vem. Vou analisar se eu vou fazer isso. Mas é isso aí, tá certo? Digam lá como foi que vocês curtiram as suas férias, se viajaram, se descansaram, se dormiram. Eu sei que nós, professores, estávamos precisando há um bom tempo dessas férias, né? Já que a gente teve as últimas férias da gente, foram em abril do ano passado e mesmo assim a gente não curtiu nada, né? Ficou em casa, naquela tensão, sem saber o que fazer, então, assim, não foram umas férias, né? Sei que muita gente vai dizer assim, não, teacher, o senhor está enganado, o senhor tirou férias em janeiro. Não. Nós, professores, tiramos um pequeno recesso, mas a gente é curtinho ali, e a gente já tem que voltar ao trabalho. Vocês é que tiram férias. Nós, professores, a gente tem trabalho para fazer. Ok, boys and girls, então vamos lá, vamos começar a trabalhar aqui, tá certo? Sobre as formas de trabalho no campo, tá certo? A gente vai logo abordar esse tema aqui, né? Que é bem discutido em geografia, né? Geography. Essa aula é uma aula de geography. Eu trouxe aqui um material em português porque é bem difícil a gente encontrar, né? Assim, a gente falando sobre essa questão de trabalho no campo e trabalho rural aqui no Brasil. Acho que interessa muito esse tipo de aula, interessa muito a gente falar sobre o Brasil, tá certo? Ao invés de trabalhar ao redor do mundo. Então, vamos lá. O tema rural, tá certo? Existem diferentes formas de trabalho, certo? Então, no meio rural, a gente tem basicamente, a gente tem a mão de obra familiar, né? Poceiros, parceria, arrendatários e trabalhadores assalariados temporários, tá certo? Então,
A mão de obra familiar, né, tem uma relação direta, boys and girls, com a agricultura familiar. O que é a agricultura familiar? É aquela agricultura em que você tem uma propriedadezinha, você tem um sítiozinho, geralmente o pessoal do interior tem, né? Acho, geralmente eu digo assim, né? Não é todo mundo não, mas muita gente tem uma propriedadezinha, um pedacinho de chão, como falam, né? Um pedacinho de chão, em que você faz uma plantaçãozinha ali. Muitas vezes ela pode ser uma plantação para vender e para arrecadar algum dinheirinho, tá certo? E aqui no estado de Pernambuco, a gente vai ter, né, na maior parte, a maior parte das famílias, elas são voltadas para a plantação da macaxeira ou da mandioca, né, que é a irmã quase gêmea da macaxeira. São coisas diferentes, não é exatamente a mesma coisa, mas são muito similares. A macaxeira, a mandioca, tem a plantação da batata doce, que cresceu muito nos últimos anos, tem a plantação do inhame, né? Eu não sei se o cará, parece que o cará ele vem mais de São Paulo agora, realmente eu não tenho certeza. Mas são culturas que são muito trabalhadas aqui no Nordeste e temporariamente, né? Não é o ano todo, mas assim, por esse períodozinho assim, quando começam as chuvas em março, geralmente na primeira chuva de março, o agricultor vai lá e planta o milho, porque o milho dá rapidinho, o milho dá em 3 meses, aí março, abril, maio, mais ou menos, ele está colhendo esse milho para o São João. Né? Geralmente, essa demanda enorme de produto, a culinária da gente de São João, né? Muito voltada para o milho, produtos de milho, pamonha, canjica, e por aí vai, bolos de milho, então tem também, mas tem também durante o ano, tá certo? Então, você tem esse tipo de agricultura familiar, que a gente chama isso de monocultura, porque é uma mono de um, né? Faz um tipo de plantação. E a gente também tem o que a gente chama agricultura de subsistência. O que é a agricultura de subsistência? A agricultura de subsistência é quando a família, ela planta para o seu próprio sustento. Então, ali ela vai plantar um feijãozinho, ali ela pode plantar um milho para fazer, né, um bolo, para fazer produtos para ela. Também para o milho também serve para alimentar o animalzinho, né? Geralmente essas famílias elas têm um animalzinho. Quando eu digo animalzinho, não é um pet, não. É uma vaquinha, é uma cabra, ou uma famíliazinha, né? Um bode e uma cabra que vai dando filhotinho, né? Vai dando uns bodezinhos, uns cabritinhos, entendeu? E ali ou você tem uma vaquinha, que ali você tira o leite, ali depois, né? Chega um certo momento você pode, né? Matar para poder absorver para consumir a carne, ou você pode vender também, né? Você vende para poder ganhar dinheiro em cima dela. Então, e geralmente a maioria né, dessa força de trabalho, que é a mão de obra familiar, né, a agricultura familiar, ela engloba os dois. Você tem um pedacinho de um pouquinho de uma monocultura para ganhar um dinheirinho para você, né? Eu acho que a macaxeira, a mandioca, eu acho que é 4, 5 meses no máximo. E você a cada 4, 5 meses você vende, ganha um dinheirinho, aquele dinheirinho para você complementar, comprar um arroz, pagar a conta de energia, né? Essas coisinhas. E você tem também a agricultura de subsistência, você planta essas coisas e você também tem os animais ali para te ajudar no sustento da sua família, tá certo? Os pequenos agricultores, eles são chamados de poceiros, ok? Geralmente, por que eles são chamados de poceiros? Porque eles têm o que a gente chama de posse. Eles têm a posse do imóvel, mas não têm a propriedade. O que é isso? Deixa eu explicar rapidinho para vocês. A posse é quando você tem o direito de uso daquela terra, mas você não é o dono daquela terra, tá? A maioria das terras aí do interior pertence ao governo. Pode ser a prefeitura, pode ser ao estado, pode ser ao governo federal, ao que chama de união, tá? E aí o agricultor ele fica trabalhando ali e a prefeitura, ou o que quer que seja, não coloca ele para fora, porque ali ele está sustentando. Se botar para fora, como é que eles vão, né, sobreviver? Tá certo? Então, eles não são donos da terra, tá certo? Mas realizam o plantio e a pecuária. Ok?
Existe também o sistema de parceria, né, ou arrendamento, que é quando existe um proprietário da terra, existe um dono, tá, da terra. Esse dono, ele faz uma parceria, certo? Em que ele cede um pedacinho de chão para você, tá certo? Ele vai te ceder uma ajuda, né? Ele vai te dar semente, ele vai te dar adubo, né? Ele vai te, às vezes, te dar até dinheiro, vai te dar uma condição para você plantar ali, e depois que você colhe, uma parte é dele, outra parte é sua. Também esse é um formato, tá? E também tem as pessoas que arrendam a terra, certo? Que é como se fosse um aluguel. As pessoas vão para aquela terra e arrendam e pagam X. Isso daqui. Aí fica usando aquela terra, tá certo? Para o que quer que seja. Pode ser criação de animal, pode ser agricultura, né? Pode ser o que for, certo? Ah, esses boys and girls, esses trabalhadores, né? Vamos dizer assim, geralmente, eles não têm os benefícios, tá certo? Da maioria que a maioria das pessoas tem, né? Benefícios do trabalhador, como é 13º. Eu não sei se vocês sabem o que é isso, né? 13º é o seguinte, é o salário que você trabalha um ano inteiro numa empresa, aí no fim do ano, no mês de dezembro, a empresa ela lhe paga mais um salário. A gente chama isso de 13º. Não sei se vocês já ouviram, mamãe chega no fim do ano, né? Período do Natal, papai e mamãe está com um dinheirinho a mais para poder comprar o presentinho do Natal, para fazer aquela ceinha de Natal. É exatamente aquele dinheirinho do 13º, aquele dinheirinho, aquele salário extra que a empresa paga, e aí você faz as suas compras. Por isso que, geralmente, no Natal dá uma pegada de fogo, né? Assim, o comércio, as pessoas vão... Se você já foi com o papai e mamãe para o shopping, né? Fazer compra, comprar seu presente de Natal. Eita, é Papai Noel que traz, né? O presente de Natal. Eita, foi mal. Não, é papai e mamãe compra, não, gente. É Papai Noel que traz. Eu confundi. É porque, né? Às vezes papai e mamãe compram, porque Papai Noel está muito ocupado, tá? Mas tudo bem. Tem também benefícios como férias, né? Vocês veem, papai e mamãe tem um mês, né, do ano que eles não vão trabalhar. Eles ficam em casa, mas ficam recebendo, ainda recebem mais 30%, ou seja, recebem mais um terço, não sei se vocês aprenderam fração ainda, recebem um terço do salário deles e ainda ficam em casa. Isso é um benefício, isso é a lei que diz que tem que ser feito dessa forma. Além disso, tem outros benefícios, como o FGTS, que é um dinheirinho que a empresa deposita na conta do trabalhador, para se o trabalhador for demitido, ter um dinheirinho para poder, né, pagar as contas por enquanto. Tem o INSS, tá certo? Que é um dinheiro também que o trabalhador paga um pedaço e a empresa paga outro pedaço para que o trabalhador ele possa se aposentar, tá certo? Então, todos esses benefícios do trabalhador, geralmente, o trabalhador rural, ele não tem, porque ele é como se fosse uma espécie de trabalhador autônomo, né? Se ele, praticamente todas as modalidades, só com exceção em que existe realmente agricultura de larga escala. Aí você precisa contratar funcionário, aí você contrata funcionário, e esse funcionário ele recebe todos esses benefícios. Mas no cômputo geral, no geral, a grande maioria das pessoas que trabalham com agricultura são ou agricultura familiar, ele não trabalha para ninguém, ele trabalha para ele mesmo, certo? Ou ele é um arrendatário, está arrendando a terra de alguém, pagando alguém para plantar ali, porque não tem terra própria, ou ele é um poceiro, ou seja, ele está usando uma terra que, na verdade, pertence ao governo, então ele tem que estar dando graças a Deus que o governo está deixando ele usar, ou ele é um parceiro. Também ele não tem uma função, não existe uma relação ali patrão-empregado, existe uma função de parceria, inclusive a pessoa dá assistência, dá a terra, e quando ele colhe, é que a pessoa que fez a parceria é que colhe o lucro dela, né? Tá certo? Então,
That's it, boys and girls, ok? Então, vamos falar mais agora diretamente sobre as relações entre cidade e campo. Eu estou falando mais do campo porque a gente abordou bastante, né? As relações de vida na cidade. A gente, inclusive, abordou aí os problemas sociais que vêm da superpopulação, né? Da quantidade de gente que tem nas grandes cidades, né? A gente já tem aí a maioria da população brasileira nas grandes cidades e a gente tem essa tendência mundial, né? Dentro em breve, no mundo, vai ter mais gente nas grandes cidades do que no resto do mundo, que seria considerado área rural. E as grandes cidades são um pedacinho pequeno do mundo. Se você olhar territorialmente falando, é um pedacinho pequeno, né? Tá certo? A gente abordou isso bem e quem ainda tem alguma dúvida, pode ir lá e dar uma olhada nas aulas que ficam lá disponíveis lá no, 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 no na conta, né? Como é que chama? Na conta do YouTube, né? Da Escola Dinâmica. Tá certo? Então, vamos lá. Rural e campo, urbano e cidade. Tá certo? Possuem diferentes suas conceituações. Enquanto a cidade e campo são formas concretas, urbano, cidade e campo é por medição de trabalho intelectual e manual. Então, essa é a primeira grande relação, né? Geralmente, a relação de trabalho. Eu vou falar logo, eu já estava falando da relação de trabalho, né? Estava dizendo todos esses benefícios que a pessoa que trabalha no campo geralmente não tem. Não é sempre, mas geralmente ela não tem. E na cidade, geralmente ela tem, apesar de que cada dia mais isso está diminuindo, né? Então, por exemplo, foi feita antigamente, toda pessoa que trabalhava para alguém, ela tinha por direito esses benefícios, mas aí foi feito o que a gente chama de uma reforma, né, dessas leis trabalhistas, em 2017, no governo Temer, em que se flexibilizou, ou seja, não ficou tão rígida, ou seja, disse, pode ser de uma outra forma. E aí, nessa flexibilização, né, criou-se formas de emprego, né, de trabalho em que as pessoas não tenham benefício. Vou dar um exemplo bem clássico, tá certo? De um formato que surgiu exatamente nessa onda. Não surgiu por causa disso, mas essa reforma acelerou esse processo que foi, por exemplo, o de pessoal que trabalha com entrega, né? O pessoal que trabalha aí, né? O pessoal do iFood da vida, o pessoal do Uber Eats da vida, né? E o pessoal do próprio Uber, tá? Esse fenômeno é um fenômeno que foi criado por conta da tecnologia, mas a reforma não teria permitido isso acontecer. A questão do Uber mesmo já existia, tá? Mas ainda estava um debate, tinha gente colocando na justiça dizendo que tinha direito, e o Uber dizendo que não tinha, isso ia para votação, foi para votação no Congresso, na Câmara, as prefeituras decidindo, estava o maior rolo legal, né? Trabalhista em relação a essa questão do motorista de Uber, já existia. Quando essa reforma veio, ela veio para acabar com isso daí. E logo em seguida a tecnologia já existia, mas eu acho que por uma questão legal, de não ser legal, não existia essa questão do iFood. O camarada tinha que ter um funcionário, ele tinha que ter um funcionário cadastrado na carteira assinada, como a gente diz, fazendo entrega. E aí, às vezes, não é interessante para o dono do restaurante, para o restaurante, porque nem sempre você tem entrega para fazer. Aí ele tinha que bancar um funcionário recebendo ali durante 40 horas durante a semana, 40, 44, se não 44 o comércio, tá? Sem benefício, então acaba sendo prejuízo. Com a chegada aí dessas tecnologias e com a facilidade, o que foi que o dono do restaurante fez? Bom, existe uma empresa, né, uma empresa chamada MEI, microempreendedor individual, tá? Aí a pessoa ela abre essa empresazinha, que é um microempreendedor individual, e dá uma numeração para ela, que a gente é como se fosse um CPF de empresa, né? Dá um CNPJ, mas é para empresa, né? E aí existe uma relação empresa a empresa. Então aquele entregador, até a camaradinha de bicicleta que entrega,
Ele abre um MEI, ele paga, parece que é 50, R$ 55 por mês. Naqueles 50, R$ 55 por mês, dá alguns benefícios, como, por exemplo, se ele tiver um acidente, né? Aí ele pode dar entrada para receber o benefício, dá direito à aposentadoria, mas não dá direito a férias, né? Não dá direito a 13º, não dá direito a um salário mínimo, né? Então, a pessoa está trabalhando, enquanto ela estiver trabalhando, tá bom. Então, dá direito a alguns benefícios, não dá direito ao FGTS, que é aquele dinheirinho que guarda, então dá direito a alguns benefícios e não outros. Então, já existe uma relação aí de subemprego. Além do mais, principal de todos é a questão da renda. Não garante, né, que a pessoa tem uma renda mínima. Não, a pessoa, quanto ela estiver entregando, quanto tiver entrega para ela fazer, bom. De qualquer forma, então, né, hoje em dia a gente tinha menos isso, hoje em dia a gente tem mais. Então, tem mais pessoas trabalhando no que a gente chama de informalidade, tá? Nas grandes cidades. Aumentou isso daí, esse percentual, essa quantidade de gente, né? Então, o que é a informalidade? A pessoa que não tem a carteira assinada. Basicamente é isso. Então, pessoa que vende fruta na rua, uma pessoa que trabalha no comércio de rua, né? Feito estilo um camelô, antigamente chamava-se camelô, mas comércio de rua. Essa pessoa ela não tem benefícios, tá? Então, essa pessoa que a gente chama de trabalhador informal, que não foi formalizado. Trabalhador formal é aquele que assina, a gente fala assina a carteira, né? A pessoa trabalha numa empresa, tem benefícios e tem, né, determinado. Você é contratado para fazer isso, tá certo? Espero que não tenha sido muito complexo para vocês, tá certo? Nessa aula é uma aula que a gente está só dando uma revisada, reatualizando os assuntos, então eu também estou aproveitando para abordar essas coisas, tá certo? Que é importante vocês saberem. Não em profundidade, mas é importante saber, tá certo? Ok, então, na cidade, no Brasil, então, os primeiros experimentos urbanos das sedes municipais de território e população são considerados urbanizados. Então, ali o centro, né? A gente chama muito do centro. Antigamente a gente chamava até a cidade, dizia assim, eu vou na cidade. Quando eu vou na cidade, eu vou no centro da cidade, né? Então, essas são consideradas áreas urbanas, né? E fora disso, se for uma pequena cidade, aí vai ser a maior parte vai ser área rural. Se for a região metropolitana, assim como Recife Grande, então praticamente tudo é considerado área urbana. Praticamente tudo, nem tudo. Ok? Então, na cidade é o centro de organização social e econômico, portanto, estão concentrados os principais serviços e produtos que são consumidos tanto pela população da própria cidade quanto pela população do campo, ao qual não consegue produzir tudo aquilo que necessita. Então, o campo ele produz muita coisa, produz o que é importante, né? Muito importante, que é a alimentação. Sem alimentação, ninguém sobreviveria. A gente sobrevive sem um produto, a gente sobrevive sem um computador, a gente sobrevive sem um ventilador, a gente sobrevive sem uma televisão. Não estou dizendo que é fácil, né? Meu Deus, viver sem isso, mas a gente sobrevive. Agora, a gente sobrevive sem comer e sem beber. A água é produzida pela natureza, a comida é produzida no campo, mas, né? Assim, eles no campo não conseguem produzir tudo, conseguem produzir o que é de mais importante e primário para a gente, mas aí, geralmente, as grandes cidades, elas produzem outras necessidades também, que estão entre elas produtos e serviços. Existe também um processo de interiorização das indústrias. Muitas indústrias elas são no interior, então isso também está se equilibrando. Ok? Uma cidade para se conhecer também, né, socioespacial. Então, a estação lá nos produtos, né, vamos falar um pouquinho da questão social, né? Então, voltando novamente para a questão das cidades, tá? E do campo. Então, dá aquela grande revisada. Então, por conta, né? Hoje em dia ainda existem algumas políticas que fazem com que alguns grupos permaneçam lá no interior, permaneçam lá no campo.
Mas há muito tempo atrás, há 50 anos atrás, né? Não existia política. Então, se a pessoa não tivesse um dinheirinho para pelo menos iniciar o processo de agricultura dela, a pessoa passava fome, não existia, a maioria das pessoas não tinha terra, a maioria das pessoas não tinha nada. Então, isso provocou um fenômeno conhecido como êxodo rural, ok? O êxodo rural é exatamente esse processo de muitas pessoas saindo do interior e vindo para as grandes cidades. O Nordeste, em especial, enfrentou um êxodo rural forte, tá certo? Inclusive aí nos anos 60 e 80, quando houve um crescimento econômico gigantesco, né? Antigamente, antes disso, era pobre na cidade, era pobre aqui. Mas aí, com a industrialização, as indústrias geralmente vinham para as grandes cidades e gerava-se emprego. E as pessoas saíam do campo e vinham para as cidades à procura de emprego, porque melhor do que, né? Muita gente não tinha nada, tá certo? Então vinha atrás de emprego, porque com o dinheiro você pode comprar comida, você pode ter uma moradia, você pode comprar roupa, e aí, se for melhorando, você pode ir atrás de serviços como a educação para seus filhos, como uma saúde melhor, né? E tantos outros serviços, tá certo? Então, provocou esse êxodo rural gigantesco. Aqui no Nordeste, muita gente veio para as capitais do Nordeste, mas muita gente também foi para a região Sudeste, que era onde, infelizmente, se concentrou os líderes do Brasil, os presidentes, as pessoas que eram liderança, resolveram dar prioridade a essa região Sudeste, principalmente São Paulo e Minas Gerais. Né? Ainda um advento da cultura do café com leite. Quem não sabe o que é essa política, desculpa, cultura não, política café com leite, na aula de história, pergunta Teacher Natalie, que ela vai explicar. Rio de Janeiro já era riquíssimo, né? Porque Rio de Janeiro, desde o período em que era colônia, Rio de Janeiro, inclusive, foi a capital, um dia chegou a ser, em algum momento, a capital do Império Português, né? E depois, quando Dom Pedro II foi embora, ficou como capital do Brasil, então, por natureza, já atraía muitos investimentos, então foi dada a São Paulo e Minas Gerais. Muitas das pessoas, descobrindo isso, foram para São Paulo ou Minas Gerais, mas principalmente São Paulo, atrás de emprego. Outras pessoas vieram para Recife porque, apesar de São Paulo e Minas concentrar a maior parte dos investimentos, mas ainda vinha alguma coisa aqui para as capitais, né? Então, Recife, Salvador, Fortaleza, né? Mas principalmente Recife e Salvador foram as que sofreram realmente um inchaço maior, né? Mas você tem também Fortaleza, Natal, Paraíba, mas são cidades envolvidas, mas não sofreu tanto isso. Agora, Recife e Salvador, pelo menos das capitais do Nordeste, foram as que mais sofreram isso daí. Esse inchaço, uma quantidade enorme de gente, não tem estrutura, as pessoas não têm onde ficar, e aí surgem favelas, surgem coisas desse tipo, e aí surgem vários outros problemas sociais, né? Aí não tem infraestrutura, não tem água encanada, não tem saneamento básico, não tem iluminação pública, não tem energia para as pessoas ficam distantes do lugar que tem que trabalhar, então já tem uma dificuldade, então, aí vai gerando vários problemas sociais que a gente vem chegando para os dias de hoje, tá certo? Então, é importante a gente ter conhecimento do porquê das coisas serem do jeito que são hoje, né? Às vezes, não sei se vocês já pararam para se perguntar, se são pequenininhos, mas já pararam para se perguntar, por que tem tanta gente rica e tanta gente pobre? Né? Por que tem um bairro legal e por que tem uma favela? Por que tem um ladrão? Né? Por que as pessoas roubam as outras, né? É muito mais, eu sei que a gente pode dizer assim, a má índole das pessoas, a pessoa maldosa, né, quer fazer o mal. Mas assim, por que, né, que tem tanta gente má, né? Tanta gente querendo roubar. Isso assim é um processo que vem lá de trás. A minha função aqui é só fazer vocês perceberem isso daí, tá certo? Não vou entrar em detalhe não, porque aí à medida do ensino fundamental, ensino médio, vocês vão cada vez mais aprofundando isso e dependendo do que vocês forem estudar, vão aprofundar também no curso superior, no ensino superior. Ok, boys and girls, então that's it for today, tá certo? A gente vai encerrar por aqui.
a nossa aula de Geography. E, novamente, gostaria de lembrar que o homework é só um relatório, um histórico, o que foi que aconteceu nas suas férias, tá certo? Então, desejo a todos uma excelente volta às aulas. Espero, dentro em breve, eu acho que, se Deus quiser, até o fim desse ano ainda a gente consegue ver todo mundo de volta. Se não, começo do ano que vem, 100%. Quando eu digo isso, é 100%. Todo mundo de volta, tá bom? E aí a gente pode, né, interagir mais, tá bom? Goodbye, guys. See you next week. Okay? Take care. Bye.